No vasto corredor da Torre Mendes, duas meninas gêmeas, Clara e Sofia, ficavam paradas nas cadeiras de rodas, olhos vazios, acostumadas com o silêncio. A mãe delas, a bilionária Larissa Mendes, passava apressada, sem esperar nada diferente. Mas de repente ela parou, lá no armário de limpeza. Um pai solteiro que trabalhava como faxineiro, Marcos Silva, estava agachado na frente das meninas, usando um pano velho de limpeza como marionete brincalhona. Pela primeira vez, os lábios das meninas tremeram. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, do 42º andar da Torre Mendes, fazendo sombras longas no mármore brilhante. Marcos Silva empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor, as rodinhas rangendo baixinho, no ritmo dos passos cansados dele. Aos 36 anos, ele andava com aquela postura cuidadosa, de quem aprendeu a se fazer invisível, alto, ombros largos. Olhos bondosos que pareciam sempre tristes. Vestia o uniforme de faxineiro como uma armadura, contra um mundo que parou de enxergar ele há anos. Nem sempre foi assim. Numa outra vida, Marcos era técnico de reabilitação, especializado em terapia infantil. Usava jaleco em vez de macacão, carregava prontuários em vez de vassoura, e as pessoas olhavam para ele com respeito. Mas veio o acidente que levou a esposa dele. A dor fez ele largar tudo. Hoje ele passa pano no chão, tira o lixo, e encontra uma paz estranha, no trabalho simples que só pede presença. O filho dele, Pedro, de 7 anos, com o sorriso da mãe e a teimosia do pai, era o motivo de ele levantar todo dia. O menino vinha para a Torre Mendes depois da escola, fazia lição na salinha dos funcionários, enquanto o pai terminava o turno. Não era perfeito, mas era deles, e Marcos protegia isso com unhas e dentes. Larissa Mendes vivia em outro planeta, mesmo dividindo o mesmo prédio. Aos 34 anos, comandava a Mendes Enterprises, com precisão de cirurgiã e frieza de aço, linda de um jeito que intimidava. Cabelos loiros ondulados sempre impecáveis, terninhos que valiam mais que o salário anual de Marcos. Ela andava como se o mundo fosse dela, e era em grande parte. Mas ser dona vinha com preço alto, as olheiras por baixo da maquiagem perfeita. Contavam histórias que ela nunca contava em reunião. A mandíbula travada quando passava pela brinquedoteca acessível, mostrava as rachaduras na fachada polida, porque Larissa Mendes, CEO e poderosa, era também mãe de duas meninas de 9 anos, que não falavam há 4 anos. Clara e Sofia já foram crianças alegres, falantes. Marcos tinha visto as fotos no escritório dela. 2 rostinhos iguais brilhando de alegria, bocas abertas no meio da risada. Mãozinhas esticadas para a câmera. Agora elas ficavam nas cadeiras motorizadas, corpo sem resposta da cintura para baixo, voz trancada num lugar que nem os melhores médicos alcançavam. O acidente foi numa terça-feira. Larissa estava em reunião atrás de reunião, ocupada demais para levar as filhas à aula de balé. Confiança no motorista novo e indicação de colega. 20 minutos depois, o telefone tocou e partiu a vida dela em antes e depois. O motorista estava bêbado. As meninas foram levadas de helicóptero pro hospital. Larissa chegou e encontrou as filhas quebradas, de um jeito que dinheiro nenhum consertava na hora. 4 anos de terapia física trouxeram pouco. 4 anos de especialistas deram o mesmo diagnóstico. Paralisia permanente. Mudez provavelmente psicológica. Resposta a um trauma tão grande, que elas simplesmente pararam de tentar falar. Chance de melhora? Quase zero. Larissa demitiu 3 médicos só por usarem essa palavra. Zero. Como se as filhas fossem caso perdido. Problema sem solução mesmo com toda a determinação e recurso. Mas sozinha no escritório, nas noites mais escuras, ela mesma se perguntava se os médicos estavam certos. Pedro Silva já tinha reparado nas meninas gêmeas. Antes do pai mostrar, era impossível não notar. 2 rostos idênticos, cabelo escuro, olhos mais escuros ainda. Sempre juntas, sempre caladas. Davam um medinho nele. Aquele olhar fixo sem piscar, sem sorriso. Mas o pai ensinou. Medo quer dizer que a pessoa precisa de carinho, não de distância. Uma tarde, esperando o pai acabar o serviço, Pedro rolou um lápis que caiu no chão do corredor. Parou na roda da cadeira da Clara. Quando ele foi pegar, ela acompanhou com os olhos. Mas nada mais. Sem susto, sem sorriso, sem nada. Só aqueles olhos profundos, atentos. Obrigado mesmo assim, disse Pedro. Eu sou o Pedro.
E você, qual é o seu nome? Silêncio. Mas algo mudou no rosto da Clara, tão sutil que quase ninguém veria. Pedro viu. Rafael Cruz subiu até conselheiro sênior, com observação afiada e crueldade calculada. Aos 41, dominava a arte de se tornar indispensável, enquanto tornava rivais descartáveis. Se vestia impecável, falava macio, e guardava ambições maiores que o cargo. O faxineiro era irrelevante no começo, só mais um invisível que mantinha a torre funcionando. Mas Rafael notou. As filhas da Larissa respondiam ao homem, de um jeito que não respondiam a ninguém há anos. Cabeça virando levemente quando Marcos passava. Olhar focado quando ele limpava perto. Coisas pequenas. No mundo de Rafael, pequenas coisas importam. Ele começou a observar. O acidente que destruiu a família Mendes. Foi mais que descuido. Marcos ouviu conversas na copa suficientes para juntar as peças. Motorista novo, contratado sem checar direito. Pegou caminho por obra que os motoristas antigos evitavam. Semáforo onde passou no vermelho tinha câmera quebrada. Larissa se culpava 100%. Estava em reunião discutindo o balanço trimestral, enquanto as filhas entravam na ambulância. O motorista sobreviveu com arranhões. E sumiu logo depois. Custas jurídicas pagas por alguém anônimo. Investigação não deu em nada. O que mais destruía a Larissa não era a paralisia. Cadeira de rodas ela via. Laudos médicos ela entendia. Lutava contra limitações físicas com terapia e equipamento. O que acabava com ela era o silêncio. As filhas olhavam para ela com olhos que pareciam acusar. Você não estava lá. Escolheu o trabalho. A gente chamou e você não veio. Ela ouvia os gritos delas chamando mamãe. Nos pesadelos toda noite há 4 anos. Marcos começou a perceber o padrão. 3 semanas depois de começar na Torre Mendes. As meninas não eram 100% sem reação. Eram seletivas. Quando a mãe aparecia, elas travavam. Corpo rígido de algo que parecia medo, mas era culpa. Quando terapeutas forçavam exercícios de fala, elas desligavam completamente. Mas em momentos quietos, quando achavam que ninguém importante via, apareciam faíscas de vida. Clara seguia sons com os olhos. Dedinhos da Sofia mexiam no ritmo de música distante. Movimentos minúsculos, fáceis de ignorar. Mas Marcos tinha anos trabalhando com crianças traumatizadas. Reconhecia os sinais. Essas meninas não estavam tão perdidas quanto pensavam. Elas estavam se escondendo. Como técnico de reabilitação, ele trabalhou com crianças que sobreviveram a acidentes, abusos, perdas, que derrubariam o adulto. Aprendeu que cura não é linha reta. Às vezes criança se protege indo tão fundo para dentro, que o mundo acha que não volta mais. Mas volta. Só precisa de alguém que espere pacientemente na porta. Ele começou a anotar o que via. Nada invasivo, só observações no celular nas pausas. Clara reage mais à voz masculina que feminina. Respiração da Sofia muda quando assusta, mas não chora. As duas ficam mais calmas de manhã cedo antes do prédio encher. Sabia que estava passando do limite. Ele era faxineiro, não terapeuta delas. Mas fingir que não via parecia abandono. Rafael Cruz descobriu as anotações por acaso. Procurava sujeira no chefe de segurança, jogo de azar. Quando viu o faxineiro tirando foto no celular perto da brinquedoteca, perguntou aqui e ali para os outros funcionários. Padrão, Marcos ficava mais tempo no 42º andar. Posicionava o carrinho perto das meninas Mendes. Várias pessoas viram ele interagindo de forma inapropriada pro cargo. Rafael não ligava pro bem-estar das meninas. Ligava pra chantagem. Faxineiro com interesse suspeito nas filhas deficientes da CEO? Arma perfeita. Começou a plantar sementes. Comentário pro RH sobre limites. Pergunta preocupada para assistente da Larissa sobre checagem de antecedentes da limpeza. Nada concreto ainda. Só preparando o terreno. O incidente do elevador aconteceu numa quinta tarde, quando uma tempestade de outono caiu forte em São Paulo. Previsão era chuva, não esse temporal que escureceu o dia, e fez a torre balançar de leve. Marcos estava no 38º andar quando a luz piscou. Luzes de emergência acenderam, tudo num âmbar assustador. Primeiro pensamento, Pedro, seguro na salinha com a segurança. Segundo pensamento, um grito ecoou pela escada. Agudo, apavorado, vindo de cima. Ele reconheceu a voz da Larissa antes de entender. Ela gritava nomes. Clara, Sofia. De novo e de novo, comoração e desespero. O elevador parou entre o 39 e 40.
Protocolo de segurança normal. Nada perigoso em circunstância comum. Mas para duas meninas em cadeira de rodas, que já passaram por um acidente catastrófico, que vivem com trauma que roubou a voz delas, ficar presas no escuro não era comum. Marcos não pensou. Correu. Acesso à escada trancado. Norma anti-incêndio que ele já xingava antes, mas a passagem de manutenção não. Ele limpava aqueles corredores tempo suficiente para conhecer de cor, estreitos, claustrofóbicos, cheios de cano e fio, mas levavam ao acesso do poço do elevador. Ouviu a voz da Larissa ficando mais desesperada. Segurança tentando acalmar, dizendo que o elevador era seguro, que a energia auxiliar voltava logo, que as meninas estavam bem, mas Marcos sabia que não estavam. Tinha visto a respiração da Clara acelerar de medo. Viu as mãos da Sofia se fecharem até sangrar com barulho alto, presas no escuro, revivendo o pior pesadelo. Elas estavam se afogando de pavor que ninguém via. A passagem de manutenção mal cabia aos ombros dele. Raspou os braços no concreto áspero, rasgou o uniforme em parafuso exposto. Não diminuiu a velocidade. O acesso ao poço tinha cadeado que não resiste a quem tem credencial de manutenção e desespero total. O poço estava escuro, só luz de emergência 2 andares abaixo. O elevador pendurado, cabos esticados, zumbindo tensão. Marcos não tinha treinamento nenhum para isso. Só instinto e desespero guiando enquanto subia a escada de manutenção soldada na parede. Mãos acharam o acesso no teto do elevador. Padrão de segurança normalmente trancado por dentro. Puxou o corpo para cima, músculos gritando. E bateu no metal. Clara, Sofia, sou eu, o Marcos. Vou tirar vocês daí. Silêncio. Mas por baixo, respiração rápida rasa em pânico. A escotilha de emergência não abre de fora. Mas também não resiste a quem não tem nada a perder. Marcos usou a fivela do cinto para forçar a vedação. Dedos acharam apoio, força bruta abriu. Escuridão saiu, e ele viu elas. As duas apertadas no canto mais longe do elevador. Cadeiras travadas uma na outra como se protegessem. Rosto da Clara molhado de lágrima. Chorando sem som. Corpo da Sofia tremendo inteiro, tremor que parecia não parar nunca. Ei, disse Marcos baixinho, descendo pro interior da cabine. Ei, tá tudo bem. Vocês estão seguras. Prometo que estão seguras. Ele já tinha feito isso na vida antiga. Aproximar de criança traumatizada com voz baixa, movimento lento. Fazer-se pequeno, não ameaçador apesar do tamanho. Mostrar que não era mais um que ia machucar ou abandonar. Eu sei que vocês estão com medo, continuou, ajoelhando para elas verem o rosto na luz âmbar. Eu sei que parece igual àquela vez, mas agora é diferente. O elevador tá firme. O prédio tá firme. A tempestade vai passar. E eu não saio daqui enquanto vocês não estiverem fora. Os olhos da Clara encontraram os dele. De verdade, pela primeira vez. Ele viu tudo naquele olhar. O terror, sim. Mas também outra coisa. Reconhecimento. Ela sabia que ele havia. Não a menina paralisada. Não a filha trágica da bilionária. Ela. Sua mãe tá logo ali fora, disse Marcos. Ela tá morrendo de preocupação com vocês. Ama vocês demais. Vou levar vocês pra ela. Tá bom? Mas primeiro, preciso que confiem em mim. Ele estendeu a mão devagar, deixando elas verem cada movimento. Mãos pousaram na cadeira da Clara. Sem pressa, sem forçar, só presença firme. Vocês conseguem respirar comigo? Inspira contando até 4, segura 4, solta 4. Assim, ó. Ele demonstrou respiração exagerada visível. Técnica que usou centenas de vezes com pacientes infantis. Respiração espelho, para sistema nervoso traumatizado seguir um padrão e voltar à calma. Clara observou. E então, quase imperceptível, o peito dela começou a subir e descer no mesmo ritmo. Lá embaixo, a voz da Larissa ficou rouca de tanto gritar. Segurança tentava convencer ela a recuar, deixar os profissionais resolverem. Ela não ouvia. Instinto de mãe queimou cada camada executiva polida, deixando só desespero cru. Quando ouviu a escotilha abrir, primeiro pensou que algo quebrou, que as filhas estavam caindo, que ia perdê-las de vez dessa vez. Mas aí ouviu voz masculina, calma, falando baixo demais para entender as palavras. E as filhas não gritavam. Quem tá aí? Exigiu ela. Quem tá com minhas filhas? Um segurança checou o rádio de emergência. Senhora, acho que ninguém devia estar. A porta do elevador foi forçada manualmente de dentro. Liberação de emergência puxada. E lá estava ele, o faxineiro.
iluminado pela luz âmbar de emergência. Coberto de poeira e arranhão, uniforme rasgado. Lanterna numa mão, a outra firme na cadeira da Clara. Elas estão bem, disse Marcos simplesmente. O elevador tá estável. Tô trazendo elas agora. Mas Larissa não olhava para ele. Olhava para Clara. Porque a boca da filha se mexia. Tentava formar som com cordas vocais paradas há 4 anos. Ah, mal audível rouco incerto. Ah, mãe. O silêncio depois foi total. Larissa Mendes, que fazia apresentações sem papel, negociava bilhões sem tremer, que enterrava emoção tão fundo que o staff sussurrava que era de gelo, desabou na parede do corredor. Mãos na boca, soluçando como se o coração tivesse quebrado e se reconstruído. Numa única palavra. Marcos empurrou as 2 cadeiras com cuidado para fora do elevador. A mão da Clara achou a manga dele e apertou tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Os olhos da Sofia seguiam cada movimento dele, como se checassem se era real. Equipe médica chegou em cima. Alguém botou o cobertor nas meninas. Alguém tentou separar elas do Marcos para levar para a suíte médica executiva. Clara fez um som que podia ser protesto. Apertou mais a manga. Deixa ele ficar, disse Larissa. Voz estranha para os próprios ouvidos, rouca de choro, sem autoridade. Por favor, deixa ele ficar com elas. As próximas 72 horas foram um borrão de exames e otimismo cauteloso. Neurologistas confirmaram o que Marcos suspeitava. A incapacidade de falar não era dano físico permanente. Era psicológico. Resposta a trauma tão forte que o corpo desligou funções não essenciais. Para se proteger de mais dor. O fato de Clara ter emitido som já era incrível. O fato de ter feito para um faxineiro enquanto a mãe chorava no corredor era outra coisa. A doutora Carolina, psicóloga infantil chamada para consultar, explicou para Larissa com todo cuidado. Suas filhas associam você ao trauma, não porque você causou, mas porque o cérebro delas conectou o acidente com as memórias de chamarem por você. Quando vem você, o sistema nervoso ativa estresse, que trava a comunicação. Mas um estranho que mal conhecem. Larissa não terminou. Não é estranho. Pedro, do cantinho da suíte médica onde coloria quieto, falou. Meu pai fala com elas o tempo todo. Faz careta com o pano de limpeza. Assobia música que elas gostam. Elas conhecem ele. Todo mundo olhou pro menino de 7 anos. Larissa olhou para Marcos, que estava perto da porta, visivelmente desconfortável com a atenção. É verdade isso? Notei que elas respondem melhor à interação indireta, disse Marcos com cuidado. Crianças traumatizadas muitas vezes são assim. Tentativa direta parece ameaça. Mas se você só tá presente, fazendo coisas normais por perto, às vezes elas começam a confiar. Você estava estudando elas, disse Rafael Cruz da porta. Apareceu como fumaça. Expressão de preocupação fabricada. Sem permissão, sem credencial profissional. Seguindo elas pelo prédio. A temperatura da sala caiu 10 graus. Eu tava limpando o chão, respondeu Marcos calmo. E prestando atenção em 2 menininhas que pareciam sozinhas. Prestando atenção, sorriu Rafael afiado. Uma forma de dizer. Outra seria conduta inadequada, violação de limites. Um funcionário da limpeza com fixação doentia nas filhas deficientes da patroa. A assistente da Larissa puxou o arquivo de Marcos no meio da confusão. Era magro. Antecedentes, certificados de faxineiro, contato de emergência. Nada de formação médica, nada de terapia. Quem é você de verdade? Perguntou Larissa baixo. Marcos ficou em silêncio longo. Alguém que já ajudou crianças como as suas, antes de não conseguir mais. Pedro, ainda colorindo, falou de novo. Pai era o melhor no trabalho dele. Foi o que as cartinhas diziam, dos pais que escreveram depois que a mamãe morreu. A sala ficou quieta de verdade. Você era especialista em reabilitação, disse doutora Carolina devagar, reconhecendo. Marcos Silva. Você publicou pesquisa sobre comunicação não verbal em crianças traumatizadas. Usei seus protocolos no meu treinamento. Faz tempo, disse Marcos. Por que parou? Perguntou Larissa. Porque minha esposa teve um AVC no parto. Passei 6 meses usando toda a técnica que sabia para ajudar ela a recuperar fala e movimento. E ela morreu mesmo assim. Voz dele plana. Depois disso, não conseguia entrar em hospital sem ver ela. Não conseguia trabalhar com outra família sem lembrar que falhei com a minha. Então parei. Você não falhou, disse doutora Carolina suave. Resultado médico não é. Eu sei o que diz o livro. Não muda o que senti.
Rafael aproveitou. Então você vem exercendo terapia sem licença, usando as filhas da senhora Mendes como cobaias pro seu próprio luto. Isso é exatamente o tipo de... Minha filha falou pela primeira vez em 4 anos por causa dele, cortou Larissa, voz afiada. Não me importa o título do cargo dele. Não me importa a certificação que tem ou não tem. Ele me deu o que todo especialista dessa cidade disse que era impossível. Com todo respeito, senhora Mendes, uma vocalização não é recuperação. E a ligação desse homem com suas filhas levanta sérias. Sai, disse Larissa. Rafael piscou. Como é? Sai dessa sala. Sai do meu prédio. Considere sem licença administrativa indefinida enquanto reviso seu contrato. Larissa, você tá emotiva agora. Não tá pensando claro. Tô pensando perfeitamente claro. Você questionou a motivação dele enquanto eu via ele arriscar a vida pelas minhas filhas. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre em quem confio. Depois que Rafael saiu furioso, mas covarde demais para brigar mais, Larissa virou para Marcos. Por que não me contou do seu passado? Você acreditaria? Ele apontou pro uniforme de faxineiro. Um limpador de chão dizendo que pode ajudar quando o médico não consegue. Você chamaria a segurança. Ela não negou. Teria chamado. Além disso, continuou Marcos. Não estava tentando ajudar profissionalmente. Tava só sendo presente. Do jeito que eu queria que alguém tivesse sido pela minha esposa quando eu não consegui. A investigação contra Rafael Cruz começou horas depois da demissão. E terminou semanas depois com acusações criminais. O computador dele mostrou mensagens com o concorrente principal da Mendes Enterprises, vendendo informação confidencial por promessa de cargo executivo. Rastro de dinheiro descuidado. Arrogância o fez vacilar. Mas pior que espionagem corporativa. Tentativas de sabotar a vida pessoal da Larissa. E-mails alimentando fofoca negativa sobre Marcos para os outros funcionários. Esperando criar incidente que desestabilizasse Larissa emocionalmente. Ele queria você vulnerável, explicou o investigador-chefe. Pessoas vulneráveis cometem erros. Erros que ele podia explorar. Larissa pensou como quase demitiu Marcos baseado só em insinuações do Rafael. Como quase perdeu a única pessoa que viu as filhas como gente, não como problema. O progresso das meninas foi lento, mas real. Clara conseguiu 3 palavras na semana seguinte. Marcos, fica, por favor. Cada palavra custou esforço enorme, rosto franzido de concentração. Forçando o som por caminho fechado há tanto tempo. Sofia observou a irmã com foco intenso. 2 dias depois conseguiu uma palavra só. Pedro. O menino de 7 anos estava sentado no chão perto da cadeira dela, mostrando desenhos. Quando ela falou o nome dele, ele olhou para cima com alegria tão pura, que todo adulto na sala sentiu o coração abrir. Disse Pedro. Sou eu. Quer ver meu desenho de dinossauro? Cabeça da Sofia mexeu. Um aceno minúsculo, mas aceno. A equipe médica foi cautelosa nas previsões. Doutora Carolina explicou que recuperação de trauma não é linear. Vai ter retrocesso, platô, mas o fato de as duas terem falado algo mostrava que os centros de fala não estavam destruídos para sempre. Com terapia certa, ambiente seguro constante, apoio paciente, podiam recuperar muita comunicação. O fator-chave, disse para Larissa em consulta particular, ajudar elas a se sentirem seguras perto de você de novo. Não sei como, admitiu Larissa. Sou a mãe delas. Deveria ser a pessoa que elas mais confiam. Em vez disso, sou quem dispara a pior reação. Porque você representa o momento que elas mais precisaram de você. E você não estava. Cérebros de 5 anos não entenderam o porquê. Só sabiam que você não veio. É essa ferida que precisamos curar. Como? Deixando elas verem você vulnerável. Mostrando que você não é a figura perfeita e controlada que lembram de antes do acidente. Dando permissão para elas serem imperfeitas também. Larissa riu amargo. Eu não faço vulnerável. Então vai precisar aprender. Por elas. Marcos esperava que Larissa oferecesse dinheiro. Era assim que gente como ela resolvia problema. Jogava recurso até sumir ou consertar. Ele já tinha ensaiado a recusa nas noites sem dormir, explicando que não queria pagamento por decência humana básica. O que não esperava era proposta de emprego. Consultor especial em recuperação de trauma infantil, disse Larissa, empurrando o contrato na mesa. Você trabalha direto com a equipe de tratamento da Clara e da Sofia. Horário flexível, plano de saúde completo para você e pro Pedro. Salário? Ela falou um número que fez a visão de Marcos embaçar.
Isso é 4 vezes o que ganho agora. É menos do que paguei pro último especialista que disse que minhas filhas nunca iam falar. Considere pechincha. Marcos olhou pro papel. Tudo que ele e Pedro precisavam estava ali. Segurança financeira, saúde, volta a um trabalho que valia a pena. O filho poderia ter casa estável, infância que Marcos lutava para dar. Não posso, disse ele. Larissa não mudou expressão. Por quê? Porque prometi pro Pedro depois que a mãe morreu. Depois que tudo desmoronou. Prometi que eu ia estar lá de verdade. Não trabalhando até tarde, fim de semana. Não levando estresse do serviço para casa. Não sendo o pai presente fisicamente, mas ausente na cabeça. Se aceitar esse emprego, quebro a promessa. Então prefere limpar chão? Prefiro cumprir minha palavra pro meu filho. Silêncio se esticou. Então Larissa fez algo que Marcos nunca viu. Sorriu. Sorriso verdadeiro. Pequeno, triste e genuíno. Você é pai melhor que eu, disse baixo. Sou mãe que aprendeu da forma mais dura. Que o trabalho sempre vai estar lá. Os momentos com os filhos, não. E se eu oferecer consultoria parcial? Você mantém o turno atual. Mas a gente paga a taxa de consultor pelo tempo que trabalhar. Ajuda minhas filhas quando puder. Mas sua prioridade continua sendo o Pedro. Marcos pensou. E quando eu não puder, não estou disponível. Passei 4 anos contratando gente que promete milagre e entrega nada. Prefiro alguém que me dá honestidade e entrega o que pode. Negociaram detalhes na semana seguinte. Marcos manteria o cargo de faxineiro, gostava do trabalho e da rotina, mas também seria consultor comportamental nas sessões de terapia da Clara e Sofia. Presente quando pudesse, ausente sem culpa quando não. Arranjo fora da curva. RH preocupou. Jurídico quis termos blindados. Larissa derrubou tudo. Minha filha falou por causa desse homem, disse pro conselho executivo. Não me importa se é fora do padrão. Funciona. O trabalho de verdade começou depois da assinatura. Marcos insistiu em terapia familiar, com Larissa participando direto do tratamento das filhas. Foi doloroso para todo mundo. Primeira sessão. Clara e Sofia não olhavam para a mãe. Seguiam Marcos pelo quarto. Mas travavam quando Larissa falava. Isso não tá funcionando, disse Larissa, frustração vazando. Elas me odeiam. Não te odeiam, corrigiu doutora Carolina suave. Estão se protegendo da dor de querer você e ter medo de você sumir de novo. Nunca sume. Estive aqui o tempo todo, lutando por elas. Lutando por elas? Sim. Mas esteve presente com elas? Larissa abriu a boca para discutir, depois fechou. Verdade, passou 4 anos em reunião, viagem de negócios, estratégia até de madrugada. Contratou os melhores especialistas, matriculou nas melhores clínicas, comprou os equipamentos mais avançados. Lutou pelas filhas como lutava por tudo, com dinheiro, poder, planejamento. Mas quando foi a última vez que simplesmente sentou no chão do lado das cadeiras? E existiu com elas? Quando deixou elas verem ela chorar, rir, ser qualquer coisa além da CEO controlada que tem todas as respostas? Não sei como só estar com elas, admitiu. Só sei consertar coisas. Então talvez, disse Marcos baixo, você precise parar de tentar consertar elas. Elas não estão quebradas. Estão machucadas. Tem diferença. A virada veio 3 semanas depois. Numa sessão que deveria ser rotina, Larissa praticava o que doutora Carolina recomendou. Sentar quieta perto das meninas, sem forçar interação, só presente. Foi a coisa mais difícil que já fez, essa inação intencional. Clara tentava montar um quebra-cabeça. Dedos desajeitados, mas teimosos. Colocava uma peça onde claramente não cabia. Larissa observou, mordendo a língua para não corrigir, mostrar o lugar certo, consertar o erro. Mas Clara olhou para cima, fez contato visual com a mãe pela primeira vez em semanas, e falou. Ajuda. Uma palavra quase inaudível. Mas era pergunta para Larissa. Convite para conexão, não rejeição. Mãos de Larissa tremiam enquanto ajoelhava do lado da cadeira. Claro, meu amor. Vamos tentar aqui? Trabalharam no quebra-cabeça juntas em silêncio. Sem pressão, sem expectativa. Só mãe e filha dividindo um momento pequeno. Quando Sofia rolou a cadeira mais perto e colocou uma peça dela. A compostura tão cuidada de Larissa finalmente quebrou. Puxou as 2 meninas num abraço gentil, cuidadoso com as limitações delas. E deixou sair o choro que não saía desde a noite do acidente. Desculpa, sussurrou no cabelo delas. Desculpa por não ter estado lá. Desculpa por ficar tentando consertar tudo em vez de só ser a mãe de vocês.
Desculpa por tudo. Bracinhos pequenos da Clara enroscaram no pescoço da mãe. E então o milagre dos milagres. Larissa sentiu os bracinhos da Sofia se juntarem. Marcos, da porta com doutora Carolina e Pedro, saiu quietinho do quarto. Aquele momento era delas. 6 meses depois do incidente do elevador, a Torre Mendes fez uma cerimônia pequena no Jardim Executivo. Larissa criou uma fundação nova para apoiar famílias de crianças com deficiência por trauma. Primeiro programa, consulta gratuita para famílias que não podiam pagar cuidado especializado. Marcos relutou em ir, a homenagem era para ele, e ele odiava ser centro das atenções. Mas Pedro insistiu, e Marcos aprendeu a escolher briga com filho teimoso. Jardim cheio de flor, luz quente da tarde. Clara e Sofia nas cadeiras perto da fonte. Vestidos azuis iguais, sorrisos de verdade. Fala ainda limitada, mas aumentando toda semana. Mais importante, aprendendo a confiar de novo. Larissa fez discurso curto sobre a importância de ver além do diagnóstico. Ver o ser humano por baixo. Falou como é fácil confundir recurso com cuidado. Tratamento com cura. Não citou Marcos pelo nome, ele pediu. Mas todo mundo presente sabia quem era. Depois, enquanto os convidados tomavam refresco, Clara rolou até onde Marcos estava com Pedro. Ela vinha treinando semanas com fonoaudióloga para acertar as palavras. Obrigada, disse Clara, cada sílaba pensada. Por dar voz pra gente. Marcos se abaixou na altura dela. Você sempre teve sua voz, Clara. Eu só esperei você achar de novo. Não só voz de falar. Ela franziu a testa concentrada. Voz de dentro. A que diz, a gente importa. Atrás deles, Larissa levou as mãos à boca, lágrimas rolando livres. Parou de pedir desculpa por chorar meses atrás. Parou de fingir que controlava tudo. As filhas precisavam dela humana, não perfeita. E ela finalmente estava aprendendo a diferença. Marcos se levantou, mão gentil no ombro da Clara. Vocês sempre importaram. As duas. Alguns de nós só precisaram aprender a escutar direito. Sofia rolou mais perto. Pedro andando do lado da cadeira. O menino de 7 anos virou intérprete oficial delas, entendendo as palavras limitadas e gestos melhor que qualquer adulto. Sofia disse e traduziu Pedro orgulhoso. Que você e o papai são as pessoas favoritas dela. Bom, agora é empatado com a mamãe, mas vocês ainda tão bem no ranking. Larissa riu entre lágrimas. Eu aceito empate no primeiro lugar. É bem melhor que onde eu tava. A tarde virou noite. Cerimônia formal deu lugar a algo mais quieto. 5 pessoas sentadas juntas no jardim, vendo o sol se pôr sobre a cidade. 2 menininhas que perderam a voz e acharam de novo. Uma mulher que quase perdeu as filhas pro próprio medo e controle. Um homem que reencontrou propósito só aparecendo. E um menino que ensinou a todos que família não precisa de perfeição, só presença. Clara encostou na perna de Marcos, mãozinha achando a dele. Quando falou dessa vez, voz suave mais certa. A gente não tá quebrada mais. Marcos olhou para Larissa, que tinha braços em volta dos ombros da Sofia. As duas olhando o pôr do sol com a mesma expressão de paz maravilhada. Não, concordou ele baixo. Nenhum de nós tá. Porque cura, no final, não era ser consertado pela expertise ou recurso de alguém. Era ser visto, ser ouvido. Ter tempo e espaço para achar o próprio caminho de volta à inteireza. Era mãe aprendendo que amor é vulnerabilidade. Pai descobrindo que os piores fracassos podem virar maiores forças. E 2 menininhas entendendo que a voz delas importa. Não apesar do trauma, mas porque sobreviveram a ele. Na luz que ia sumindo. Com a cidade espalhada embaixo. Futuro incerto, mas cheio de esperança. Eles ficaram ali juntos. Não família perfeita, não história fácil. Só 5 pessoas que se encontraram quando mais precisavam. E escolheram ficar.